Conta um Conto apresenta de Henry Slezak, O Candidato. Narração Marcelo Fávaro. O valor de um homem pode ser julgado pelo calibre de seus inimigos. Burton Grunzel, encontrando a frase em uma biografia de bolso que havia comprado na banca de jornais, colocou-o no colo e pôs-se a olhar pensativamente a janela sombria do trem de subúrbio. A escuridão prateava o vidro e ele nada podia ver, então a própria imagem. Mas isto parecia apropriado à sua linha de pensamento. Quantas pessoas eram inimigas daquela face? Dos olhos estreitados por miopia, afastados da vaidade pelos óculos de correção, do nariz que ele secretamente chamava de Patrício, da boca que era mole quando relaxada e dura quando animada por fala, sorrisos e carrancas. Quantos inimigos, hein? Grunzel meditou. Alguns ele podia citar, outros apenas adivinhar. Mas o seu calibre é que era importante. Ah, era. Homens como Whitman Hayes, por exemplo. Esse era um oponente de 24 quilates, com certeza. Grunzel sorriu, lançando um olhar lateral ao companheiro de assento ao seu lado, não desejando ser apanhado enquanto pensava em coisas secretas. Tinha 34 anos. Hayes era 2 vezes mais velho e seus cabelos brancos eram sinônimos de experiência. Um inimigo do qual se pode orgulhar. Hayes conhecia o negócio de alimentos muito bem. Conhecia-o sob todos os aspectos. Tinha sido vendedor ambulante durante 6 anos, corretor durante 10, executivo de companhia de produtos alimentares durante 20, antes que o chefe o tivesse trazido para a organização e o fizesse sentar-se à sua direita. Imobilizar Hayes não era fácil, e isso tornava os pequenos mais crescentes triunfos de Grunzel ainda mais doces. Congratulou-se consigo mesmo. Tinha torcido as vantagens de Hayes em desvantagens. Tinha feito seus longos anos parecerem apenas equivalentes à senilidade e à sobrevivência à vida útil. Nas reuniões, tinha menos necessidade de demonstrar ao chefe que os tempos tinham mudado, que o passado estava morto, que eram necessárias novas táticas de merchandising e que somente um homem mais jovem podia supri-las. Subitamente sentiu-se deprimido. Seu prazer nas vitórias relembradas parecia sem gosto. Sim, ele havia ganhado uma pequena batalha ou 2 na sala de conferências da empresa. Tinha feito o rosto rosado de Hayes ficar carmesim e visto a pele pergaminhosa do velho enrugar-se num sorriso disfarçado. Mas o que é que ele tinha realizado? Hayes parecia mais confiante do que nunca, e o chefão mais dependente do seu conselho. Quando chegou à casa, mais tarde do que o habitual, sua esposa Jan não fez perguntas. Depois de 8 anos de um relacionamento em que, sem filhos, conhecia seu marido muitíssimo bem, agora, prudentemente, nada mais lhe havia oferecido do que um cumprimento quieto, uma refeição quente e a correspondência do dia. Grunzel mexeu irreverentemente nas contas e circulares e encontrou uma carta. Uma carta sem remetente. Enfiou-a no bolso traseiro da calça, reservando-a para exame privado, e terminou a refeição em silêncio. Depois do jantar, Jan sugeriu uma fita de cinema e ele concordou. Tinha paixão por filmes de ação violenta, mas primeiramente fechou-se no banheiro e abriu a carta. O cabeçalho era críptico.
Sociedade de Ação Unida. Seu endereço para a resposta era uma caixa postal e dizia: Caro Sr. Grunzer, seu nome nos foi sugerido por um conhecido mútuo. A nossa organização tem uma missão em comum que não pode ser descrita nesta carta, mas que o senhor julgará de grande interesse. Ficaríamos gratos por uma entrevista privada assim que lhe seja conveniente. Se não tiver notícias suas, em contrário, dentro de poucos dias, tomarei a liberdade de visitá-lo em seu escritório. Estava assinada Carl Tucker, secretário. Uma linhazinha fina no fim da página dizia: uma organização sem fins lucrativos. Sua primeira reação foi defensiva. Suspeitava de um ataque indireto ao seu bolso. A segunda foi de curiosidade. Seguiu para o dormitório e localizou a lista telefônica, mas não encontrou a organização arrolada pelo nome do cabeçalho da carta. Ok, Sr. Tucker, pensou ele com um esgar. Vou morder a isca. Como nenhum chamado chegou nos 3 dias seguintes, sua curiosidade aumentou. Mas na sexta-feira, no aperto dos assuntos do escritório, esqueceu a promessa da carta. O chefe convocou uma reunião com a divisão de produtos de padaria. Grunzer sentou-se do lado oposto ao de Whitman Wise, na mesa de conferência, pronto para saltar sobre as falácias de suas declarações. Ele quase o pegou uma vez, mas Eckhart, o gerente de produtos da padaria, falou em defesa dos pontos de vista de Hayes. Eckhart estava na companhia fazia apenas 1 ano, mas evidentemente já tinha escolhido seu lugar para a câmara do ódio de sua mente. Às 3 horas, Carl Tucker telefonou. Sr. Grunzer? A voz era amistosa e até alegre. Não tive notícias suas? Portanto, suponho que o senhor não se importará que eu tenha o chamado. Existe uma oportunidade de que possamos nos reunir em alguma ocasião? Bem, se o senhor pudesse dar-me alguma ideia, Sr. Tucker. A risada foi bem ressonante. Não somos uma organização de caridade, Sr. Grunzer. Caso o senhor tenha essa noção. Tampouco vendemos qualquer coisa. Somos mais ou menos um grupo de serviço voluntário. Na verdade, é exatamente isso. Um grupo de serviço voluntário. No momento, nossa afiliação está acima de 1000. Mas para falar a verdade, disse Grunzer, contraindo o rosto. Eu nunca ouvi falar do senhor. Nunca ouviu? Esse é um dos nossos bens. Creio que o senhor entenderá quando eu lhe falar a nosso respeito. Posso estar em seu escritório em 15 minutos, salvo se o senhor quiser marcar um outro dia. Grunzer consultou seu calendário. Ok, Sr. Tucker. A melhor ocasião para mim é agora mesmo. Ótimo. Irei num instante. Tucker estava preparado. Quando entrou no escritório, Grunzer ficou atônito ao vê-lo com uma pasta na mão direita. Mas sentiu-se melhor quando Tucker, um homem rubicundo, no início dos seus 60 anos, feições agradáveis, começou a falar. Gentil de sua parte conceder-me o tempo, Sr. Grunzer. E acredite-me, não estou aqui para vender nenhum seguro ou lâminas de barbear. Não poderia, ainda que tentasse. Eu sou um corretor semi-aposentado. Contudo, o assunto que desejo discutir é um tanto íntimo. De modo que terei de pedir-lhe que me apoie em um certo ponto. Eu posso fechar a porta? Claro, pode fechar, disse Grunzer intrigado. Tucker fechou-a, puxou a cadeira mais para perto e disse: Olha, o ponto é o seguinte. O que eu tenho a dizer é estritamente confidencial. Se o senhor trair essa confiança, se de algum modo divulgar o que a nossa sociedade faz, as consequências poderão ser das mais desagradáveis. Está de acordo?
Contraindo o rosto, Grunzer assentiu. Ótimo. O visitante abriu a pasta com o estalido e tirou um manuscrito grampeado. Veja, a sociedade preparou essa pequena lenga-lenga a respeito de nossa filosofia básica, mas eu não vou aborrecê-lo com isso. Estou indo diretamente ao âmago de nossa discussão. O senhor talvez não concorde absolutamente com o nosso primeiro princípio, e eu gostaria de saber disso agora. E o que é que o senhor quer dizer com o primeiro princípio? Bem, Tucker ruborizou-se ligeiramente. Na mais crua das formas, Sr. Grunzer, a Sociedade de Ação Unida, ela acredita que algumas pessoas não são dignas de viver. Olhou rapidamente para cima, como se ansioso por aquilatar a reação imediata. Pronto, já disse. Riu-se de um certo modo, mostrando alívio. Veja, alguns de nossos membros não acreditam em minha abordagem direta. Eles julgam que o argumento tem de ser tocado mais discretamente, mas, francamente, eu tenho obtido resultados excelentes dessa maneira, um tanto crua, como assim dizer. O que o senhor pensa do que eu disse, hein, Sr. Grunzer? Algumas pessoas não são dignas de viver, não é verdade? Eu não sei. Eu acho que eu nunca pensei muito a esse respeito. O senhor esteve na guerra, não esteve, Sr. Grunzer? Sim, na marinha. Grunzer esfregou o queixo. Suponho que eu não pensava que os japoneses eram dignos de viver naquela época. Eu creio que talvez haja outros casos. Quero dizer, punição capital, eu acredito nisso. Assassinos, artistas, estupradores, pervertidos, que diabo. Com certeza não penso que eles são dignos de viver. Para que eu vou me mentir? Disse Tucker. Logo, o senhor aceita realmente o nosso primeiro princípio? É uma questão de categoria, não é? Creio que o senhor poderia dizer isso. Bom, portanto, agora farei uma outra pergunta esquisita. Alguma vez, pessoalmente, o senhor já desejou que alguém morresse? Hã? Eu não me refiro àqueles desejos casuais e fugidos que todo mundo tem. O que eu quero dizer é um verdadeiro, um profundo, um descomplicado desejo da morte de alguém que o senhor julgasse indigno de viver. Já pensou nisso? Hã? É claro, Grunzer disse francamente. Eu acho que sim. Ocasiões, em sua opinião, em que a remoção de alguém desta terra seria benéfica? Ei, o que é isso? O senhor é da Assassinato S.A. ou algo parecido? Tucker sorriu de volta. Dificilmente, Sr. Grunzer. Dificilmente. Não existe absolutamente aspecto criminoso em nossos alvos ou métodos. Não há nada criminoso no que a gente faz. Admitirei que, bem, somos uma sociedade secreta, isso sim. Mas não somos a Mão Negra. O senhor ficaria pasmado com a qualidade de nossos afiliados. Existem até membros profissionais da lei, veja. Mas suponha que eu lhe conte como a sociedade passou a existir. Ela começou com 2 homens. Eu não posso revelar os seus nomes no momento. O ano era de 1949. E um desses homens era um advogado ligado ao escritório do promotor público. O outro era um psiquiatra do estado. Ambos estiveram envolvidos em um julgamento sensacional a respeito de um homem acusado de um crime hediondo contra 2 meninos pequenos. Na opinião deles, o homem era inquestionavelmente culpado, mas uma defesa incomumente persuasiva e um júri altamente sugestionável deram-lhe a liberdade. Veja só. Quando o veredito chocante foi anunciado, estes 2, que eram amigos pessoais, assim como colegas, sentiram-se como que feridos por um raio e completamente furiosos, é claro. Achavam que tinha sido cometido um grande mal e sentiam-se impotentes para endireitá-lo.
Mas eu deveria explicar alguma coisa a respeito desse psiquiatra. Durante alguns anos ele tinha feito estudos em um campo que poderia ser chamado de psiquiatria antropológica. Uma das pesquisas se relacionava à prática do voodoo em certos grupos, dos haitianos em particular. E provavelmente o senhor já ouviu muita coisa a respeito disso, do Abhab, como o chamam na Jamaica, mas eu não me demorarei no assunto, para que o senhor não pense que temos ritos tribais e que espetamos agulhas em bonecos, não é nada disso. Mas a característica principal de seu estudo era o misterioso sucesso de certas práticas estranhas. Naturalmente, como cientista, ele rejeitava a explicação sobrenatural e procurava uma que fosse racional. E, naturalmente, havia somente uma resposta. Quando o sacerdote Vudum decretava a punição ou nome de um malfeitor, essa era a própria convicção do malfeitor concernente à eficácia do desejo de morte, sua própria fé no poder e, por fim, fazia o desejo se realizar. Veja só, algumas vezes o processo era orgânico. Seu corpo reagia psicossomaticamente à maldição e ele ficava doente e morria. Outras ele morria por acidente. Um acidente causado pela crença secreta de que, uma vez amaldiçoado, ele tinha de morrer. Isso é sinistro, não é? Sem dúvida, disse Granzer com os lábios secos. Eu acho o máximo essa parte da história. Seja como for, nosso amigo, o psiquiatra, começou a ponderar em voz alta se algum de nós não tinha avançado tanto ao longo da trilha civilizada que não pudesse estar sujeito a essa mesma espécie de punição sugerida. Propôs que fizessem experimentos nesse objeto de escolha, apenas para ver. Como agiram foi simples. Foram ver este homem e anunciaram suas intenções. Disseram-lhe que ali estavam para desejá-lo morto. Explicaram como e por que o desejo podia tornar-se realidade. E enquanto o homem ria da sua proposta, eles podiam ver o medo supersticioso cruzar seu rosto. Prometeram-lhe que regularmente, todos os dias, eles estariam desejando a sua morte, até que ele não pudesse mais impedir a mística Juggernaut que faria o desejo realizar-se. Granzer estremeceu subitamente e apertou os punhos. Isso é... Veja, isso é bastante tolo, disse brandamente. O homem morreu. Morreu de um ataque cardíaco 2 meses mais tarde. Oh, naturalmente. Eu sabia que o senhor iria dizer isso. Mas há uma coisa que se chama de coincidência. Naturalmente. E nossos amigos, conquanto intrigados, não estavam satisfeitos. E por isso voltaram a tentar. Novamente? Sim, novamente. Eu não vou contar quem foi a vítima, mas direi que desta vez eles convocaram o auxílio de 4 associados. Este pequeno grupo de prisioneiros foi o núcleo da sociedade que hoje eu represento. Granzer sacudiu a cabeça. E o senhor quer me dizer que agora existem 1000 pessoas? Sim, 1000 e mais no país inteiro. É uma sociedade cuja única função é desejar a morte de pessoas. De início, a afiliação era puramente voluntária, mas agora temos um sistema. Cada novo membro da Sociedade da Ação Unida junta-se a nós em base de submeter uma vítima potencial. Naturalmente, a sociedade investiga para determinar se a vítima merece o seu destino. Se o caso for bom, a afiliação toda se põe a desejar-lhe a morte. Uma vez que a tarefa esteja cumprida, naturalmente, os novos membros precisam tomar parte em todas as ações conjuntas futuras. Isso é de se esperar, não acha? Isso e um pequeno emolumento anual, que é o preço da afiliação. Cal Tucker sorriu. E no caso do senhor pensar que eu não estou falando sério, Sr. Granzer,
Mergulhou na pasta novamente, dessa vez apresentando um volume encadernado em azul, da grossura de uma lista telefônica. Aqui estão os fatos. Até hoje, 229 vítimas foram nomeadas por nosso comitê de seleção. Dessas, 104 já não mais estão vivas. 104. Coincidência, Sr. Grunzer? Quanto aos remanescentes 125, talvez isso indique que nosso método não é infalível. Somos os primeiros a admitir isso. Mas estão sendo desenvolvidas novas técnicas o tempo todo. Garanto-lhe, Sr. Grunzer, apanharemos todos eles. Folheou o livro encadenado em azul. Nossos membros estão arrolados nesse livro, Sr. Grunzer. Vou dar-lhe a opção de telefonar a 1, 10, 100 deles. Você escolhe. Chame-os e veja se não estou contando a verdade. Jogou o manuscrito em direção à mesa de Grunzer. O volume bateu no mata-borrão com um ruído surdo. Grunzer apanhou. Bem, disse Tucker. Quer chamá-los? Não, disse Grunzer, umedecendo os lábios. Eu estou disposto a aceitar sua palavra, Sr. Tucker. É incrível, mas posso ver como a coisa funciona. Apenas saber que 1000 pessoas estão desejando sua morte é o bastante para que você se sinta no inferno. Seus olhos se estreitaram. Mas há uma pergunta. O senhor falou a respeito de um pequeno emolumento. São $50, Sr. Grunzer. 50? 50 vezes 1000. Isso é um bom dinheiro, não é? Garanto-lhe, a organização não é motivada por lucro, não da espécie que o senhor pensa. Os emolumentos meramente cobrem essa despesa. Trabalho do comitê, coisas parecidas. Com certeza o senhor pode entender isso, não pode? Tá, eu creio que sim. Gemeu. Então o senhor acha interessante? Grunzer virou a cadeira giratória, quase bem da janela. Deus, se isso realmente funcionasse. Mas como poderia? Se desejos se tornassem efeitos, eles teriam matado dúzias em sua vida. E, no entanto, isso era diferente. Seus desejos sempre foram coisas secretas, ocultas, onde homem algum podia saber deles. Mas esse método era diferente, mais prático, mais terrífico. Sim, claro. Ele podia ver como a coisa funcionaria. Podia visualizar 1000 mentes queimando com o seu desejo único de morte. Ver a vítima sorrindo em descrença no começo e depois, lenta, gradualmente, com certeza sucumbindo à cadeia asfixiante, constritora do medo de que isso pudesse funcionar, que tantos pensamentos mortais pudessem com efeito emitir um raio místico malevolente que acabasse destruindo a vida. Subitamente, como um fantasma, viu o rosto empergaminhado de Whitman Irons à sua frente. Virou a cadeira e disse: Mas a vítima tem de saber de tudo, naturalmente, não é? Tem de saber que a sociedade existe e tem tido sucesso e está desejando a sua morte. Isso é essencial, não é? Absolutamente essencial, disse Tucker, recolocando o manuscrito em sua pasta. O senhor tocou no ponto vital, Sr. Grunzer. A vítima será informada e foi precisamente o que eu fiz. Olhou no relógio. O desejo de sua morte começará ao meio-dia de hoje. A sociedade começou a trabalhar. Eu sinto muito, senhor. A apota voltou-se e ergueu o chapéu e a pasta em um gesto de despedida. Até logo, Sr. Grunzer. Até logo. Eu só vi que o Sr. Tucker
estava ali não para chamá-lo, porque a princípio a gente acha que ele está ali para convidá-lo à sociedade da morte, né? Mas não, ele está aqui só para avisar, ó. Incrível, incrível, muito bom. E ó, vou te falar a verdade, esse conto aqui, quem me trouxe foi um aluno do ensino médio. Já da noite, ele já trabalha, tudo. Ele falou, pô, eu tô fazendo um curso, professor. Você é o cara dos contos, né? Eu falei, eu conto história e tal. E o professor do curso, ele falou sobre o poder do pensamento, falou sobre o poder da vontade que você tem de vencer. Deve ser um desses cursos aí de administração, né? de outras coisas, profissionalizantes para jovens e tal. E provavelmente esse professor devia estar falando do poder do pensamento, né? De você vencer, de usar para o sentido do bem, né? E acabou usando esse conto que eu nunca ouvi falar, do Henry Slessor, para exemplificar, e claro, de uma maneira fabulosa. Achei incrível a pessoa usar um conto terrível, horrível como esse, como um combustível para um pensamento muito maior, que é a vontade de... Acredito que deva ter sido esse o contexto, né? Dele pedir para os seus alunos lerem esse conto, e eu achei, fantástico. Fantástico, de verdade, um dos contos mais intrigantes que eu li aqui dos 800 e tantos do canal. E você, o que achaste? Gostou? Comenta aí, cara. Se você comenta, esse conto aqui ele vai para mais pessoas, aparece para mais gente e o canal continua crescendo e eu continuarei tendo a oportunidade de narrar histórias para vocês. Caso você queira ser um colaborador, ajudar qualquer quantia, já que aqui eu estava vendo esses dias uma produção do Spotify de podcast, mais de 100 pessoas envolvidas na produção, assim, coisa fabulosa, incrível. E eu falo, nossa, imagina se eu tivesse um aparato desse, de roteirista, de técnicos de som, né? Eles já estão falando de podcasts 3D, áudio 3D, você ter uma terceira dimensão do áudio. Se eu tivesse essa oportunidade, mas eu trabalho sozinho, eu gravo aqui num computador emprestado, no microfone mais barato e edito num Vegas Pro da vida aqui que eu arrumei. E é isso, né, gente? Nos intervalos das aulas, já que eu tenho que dar às vezes 10, 12, 15 aulas por dia. E se você quiser ser um patrocinador, cada dinheiro que entra mais, cada colaboração, eu consigo gravar mais, né? Eu consigo despender de mais tempo aí pra gente poder passar esse tempo junto, tá bom? E tomara que nunca, nenhuma vez, meu nome vá parar num grupo desse. Eu achei incrível, realmente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.